Olá, boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Aretê, a nossa roda de conversa, né? Sempre com pessoas importantes e com temas bacanas para a gente poder discutir aí a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa vida. Né? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Dezembro chegou com toda a força, uma homenagem especial aí para o meu sobrinho Iago, que está fazendo aniversário hoje, né? Eu tenho o maior orgulho do homem que ele se tornou, né? Um homem digno, trabalhador, uma pessoa maravilhosa. Então essa live é especial para ele, né? Tenho um carinho muito grande pelo meu sobrinho Iago, muito grande. E é isso, gente. Boa noite, sejam bem-vindos a essa live maravilhosa de hoje, iniciando o mês de dezembro, com toda alegria, né? Nós vamos hoje falar com uma pessoa muito bacana, muito experiente aí no tema de hoje. Queria lembrar a vocês que nós estamos finalizando o nosso ano, fazendo a nossa campanha de Natal, né? E aí nós precisamos da sua ajuda para que essa campanha possa acontecer. Nós escolhemos o projeto chamado Projeto Pós-Cris, Podemos Ser Crianças Saudáveis. E esse projeto tem aí em torno de 100 crianças em várias regiões de vulnerabilidade de Macaé, tá? E nós vamos dar um presente, uma cesta básica para cada família, para cada criança. Faltam ainda 55 crianças serem apadrinhadas e nós precisamos da sua ajuda para que a gente possa participar deste momento, né? Professora Regina, seja bem-vinda, professora, tudo bem? Professora Regina é uma grande mestra, doutora, foi a minha orientadora de TCC do mestrado, do qual nasceu esse projeto social, que também é uma rede social. Pessoas de bem que se unem para fazer o bem. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Né? Como lema, deixe o bem que há em você ressoar, né? Deixe ressoar o bem que há em você. Esse é o nosso lema. Até eu estou esquecendo já. Deixe ressoar o bem que há em você, né? Esse é o nosso lema do projeto. Olá, professora! Boa noite! Olá, tudo bom? Finalmente tudo consegui. Bem, graças a Deus. Né? Que E bom. como vai? Que bom. Porque eu também apanhei, na primeira vez que eu fiz, também apanhei. E aí, toda vez que eu saí para te responder, desconectava. Aí eu já não conseguia achar. Por isso que eu não conseguia ir e voltar. Desculpa, entendi. Tá, professora? Imagina. Perdão, tá? Rosângela dando boa noite para a senhora, professora Leda. Boa noite para todo mundo. Né? Hoje, a nossa convidada, a professora Leda, vou apresentar o mini currículo dela rapidinho. Ela é a professora visitante da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Rio de Janeiro, professora adjunta do curso de jornalismo da Unicarioca, pesquisadora do LEME, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ, né? Nossa, muito bacana, muita coisa bonita, né? Sim. Sim, Rosângela, estamos gravando, tá bom? A professora Leda hoje vai falar sobre um tema que fiquei sabendo que é uma aficionada, uma apaixonada pelo tema, que é mulheres no futebol, né? A professora Regina me entregou um spoiler. Ela é apaixonada, vale a pena entrevistar para conhecer essa história, né? E aí, então... Para a senhora que não conhece, professora Leda, o Aretê ele nasceu fruto do meu TCC, minha dissertação de mestrado com a Regina, né? E ele está na linha de ação educacional não formal, né? Pretende atender as juventudes e as minorias, aonde a educação formal não consegue chegar. Né? E tem como lema a ideia de trazer pessoas do bem para fazer o bem. Hoje nós temos um núcleo de psicologia gratuito, hoje nós temos o pré-ENEM universitário, hoje nós temos essas rodas de conversa, nós temos um grupo de mulheres que chegou agora recentemente, que já acontecia, vão entrar com parceiros nossos, que é Mulheres Fortes Falam,
né, nós temos várias ações que vão se desmembrando daqui para frente. Vai ter o Aretê Diversidade em breve, vamos montar coral e assim por diante. É porque o Covid não nos permite fazer encontros ainda pessoais, né? Então a gente tem que fazer à distância, né? Mas parabéns pelo projeto, bem bacana. Bacana, que bacana. O Luca tá falando aqui, salve Júnior, e é isso aí. E nós estamos, professora Leda, só estava apresentando antes, né, numa campanha de Natal, adotando 100 crianças, né, de um projeto social aqui de Macaé, para apadrinhar, na verdade, apadrinhar. Então, faltam 55 crianças, para todos os que estão assistindo aqui de Macaé, 55 crianças para serem apadrinhadas ainda, para dar um presente e uma cesta básica para as crianças de uma região bem carente, chamada Águas Maravilhosas, que infelizmente não tem nada de maravilhoso, né? Então, nós precisamos olhar e fazer nossa contribuição. Acho que nada melhor do que essa energia de todos unidos para o bem. Né? Professora Leda, vamos falar então de mulheres no futebol. Quero conhecer um pouquinho mais a senhora. De onde nasceu essa paixão pelo futebol? E a relação desse esporte com as mulheres? Como a senhora chegou até essa paixão e como relacionou e levou isso para o campo da pesquisa? Professora Regina, a professora Leda entrou. Consegui, Regina. Eu sou apaixonada por futebol desde pequena, sou vascaína doente, então assim, o futebol faz parte da minha vida cotidiana. E no determinado momento eu tomei conhecimento de que era possível fazer disso também um objeto de estudo acadêmico, né? E sobretudo na possibilidade de estudar a sociedade a partir do futebol. O futebol, ele encena, dramatiza uma série de questões importantes da sociedade. E estudar o futebol, principalmente num país como o Brasil, em que o futebol alicerça a construção da imagem e autoimagem dele, é falar um pouco também de nós mesmos. Então, agora, para falar de futebol das mulheres, futebol feminino, isso já levou um certo tempo. Porque, na verdade, o que eu gosto muito de falar é sobre o jornalismo esportivo. Eu sou bastante apaixonada no discurso que o jornalismo esportivo produz sobre o futebol. E o futebol das mulheres surgiu como uma possibilidade de falar também do lugar da mulher na sociedade. É um lugar ainda a ser consolidado e construído com mais igualdade, com mais possibilidades. E a história das mulheres no futebol, em certa medida, é um reflexo, ou um diálogo muito forte com o lugar da mulher, pelo menos na história do Ocidente, né? Então, por isso, achei muito interessante também estudar as mulheres no futebol. Bacana, legal. Para os nossos seguidores que estão entrando, quem quiser fazer alguma pergunta à professora Leda durante a live, pode formular aqui nos stories que eu faço a ela, tá bom? Professora Leda, a senhora falou sobre identidade, né? Eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro, porque a senhora me deu gancho aí para 3 perguntas novas, né? Que bom. Sobre a questão da identidade do brasileiro, né? O futebol tem a ver com a questão de você fazer uma análise profunda da história do Brasil, da história do brasileiro, e na questão da dramaticidade, a senhora trouxe tudo isso. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? De que forma identifica o brasileiro, de que forma constrói a imagem do brasileiro, de que forma o futebol pode contribuir com outras perspectivas de leitura ou perspectivas culturais que não só o esporte? Olha, historicamente, o futebol ele vai se transformar num esporte profundamente anexado com a ideia de brasilidade. Isso especialmente no caso da seleção brasileira, né? A ideia de uma sociedade miscigenada, de uma sociedade que de 4 em 4 anos, que são as Copas do Mundo, discute sobre si mesma. Se a gente for para fora do país, o Brasil provavelmente vai ser conhecido como o país do samba e do futebol, em grande medida por causa da seleção brasileira, mas não só por isso. É um dos países que
faz uso do futebol como uma arquitetura da sua própria identidade. Quando o Brasil fala de si mesmo, ele vai inserir o futebol, mas o brasileiro joga futebol. E nesse sentido é preciso pensar que já nessa delimitação do país do futebol, as mulheres historicamente foram excluídas. Porque a gente pensa nos homens jogando. Então já tem a marca de gênero na própria ideia de nação. Então a ideia de nação do Brasil, que é uma ideia não muito antiga, razoavelmente recente, ela vai ser construída com algumas atividades culturais. Então tem o samba, o carnaval e o futebol é uma delas, né? Todas muito vinculadas, aliás, à ideia de corpo. Então é nesse sentido que o futebol ele ajuda muito a pensar a sociedade brasileira, porque o Brasil se pensa muito também a partir do futebol. Então, por exemplo, a gente tem recentemente casos bem interessantes para se pensar a partir do futebol. O machismo. O machismo é um tema extremamente atual. Como pensar isso a partir do futebol, que é um esporte extremamente popular, que adentra na casa das pessoas, às vezes mesmo quando elas não querem. O futebol ele é tão incisivo que mesmo que você, por exemplo, você pode não gostar, não assistir futebol, provavelmente uma informação sobre futebol já deve ter chegado em algum momento da sua vida, sem você ter ter feito nada por isso. Numa conversa de trabalho, numa conversa de universidade, dada a força de popularidade que ele tem. Então, ele pode ser, em termos até pedagógicos, eu diria, utilizado como uma forma de discutir questões do cotidiano. Então, voltando para o que eu estava falando, a questão do machismo, por exemplo. O futebol encena no Brasil como a sociedade brasileira é machista. O fato das mulheres terem sido, durante tanto tempo, proibidas de jogarem profissionalmente, dá mostras de um país machista. Porque não são questões exclusivas do esporte. Né? O esporte ele dialoga com a sociedade que o odeia. E no caso do futebol, ele dialoga incisivamente com a sociedade brasileira. Então, 40 anos, foram quase 40 anos de proibição. Né? Começou a ser proibido na década de 40 e só vai deixar de ser proibido no final dos anos 70, 79. Quase 40 anos de proibição. O que isso diz sobre o Brasil? Diz muita coisa. Diz que no espaço cultural, um dos mais importantes dele, a mulher não era representada. Isso é alguma coisa a ser desprezado? De forma alguma. Isso mostra como o nosso país é um país machista. Está mudando? Está mudando. E as dificuldades que as mulheres têm até hoje, né, principalmente as jogadoras, de poderem se consolidar nesse país chamado futebol, também diz respeito a um país que precisa se entender como machista. Porque é um dos 5 países do mundo onde mais mata a mulher, onde mais se mata a mulher. Então você consegue fazer essa transição do esporte para a sociedade o tempo inteiro. Porque o futebol não é só os 90 minutos, é muito além disso. E ali dentro tem muita coisa que pode ser levado para a gente pensar um pouco a sociedade. O racismo é outro caso. Então a gente tem, assim, se a gente pensar em temáticas que são absolutamente relevantes, sempre foram, mas eu acho que nos últimos tempos tem se chamado bastante atenção, em certa medida, porque tem se reconhecido que são problemas graves, é o racismo. Racismo que marca a história do futebol. O futebol, ele foi uma prática em que, principalmente os clubes, né, de elite, os principais clubes do país, fizeram o possível para limitar o acesso de negros e pobres. Isso se faz presente em estatuto. Não era uma divagação. Estava ali presente. Não é permitida a entrada de pessoas de cor nesse clube. Não é permitida a entrada de pessoas com trabalho, que façam trabalhos braçais nesse clube. O que você quer dizer com pessoas de cor e trabalhos braçais? Uma delimitação de raça, uma delimitação social que geralmente andavam juntas. Isso nos anos 20. Nos anos 30, quando o futebol se profissionaliza, é que começa a se ter
uma certa abertura para a participação do negro. O Flamengo, que é um país, que é um clube absolutamente popular e vinculado à ideia de povo, o primeiro negro que ele contrata é em 36. 36. Isso ganha muito peso se a gente pensar que o futebol chega no Brasil um pouco depois da abolição da escravatura. Pois é, eu ia comentar isso. E aí você pensa, então, o que a abolição significou? A abolição significou a libertação física dos escravos, dos escravizados, aliás, mas a permanência do estigma de ser negro que se mantém até hoje. E isso tem sido muito pensado em diversos âmbitos, desde a prática esportiva até mesmo no jornalismo, né? A pouca presença de negros no jornalismo esportivo, de negras. Aí você consegue trabalhar com mulher, com gênero, raça, com esses cortes interseccionais. Então tem muita coisa que a partir do futebol a gente pode levar e trabalhar de modo interdisciplinar, pode-se dizer. Né? É como se fosse até um raio-x no microcosmos daquilo que acontece no macro, né? Sim, exato. É um raio-x. Você quer entender o Brasil, olha o futebol. Aí, isso também me remete à ideia, né? Quantas vezes o Brasil vende lá fora o carnaval, também como ele é conhecido como futebol, mas vende como uma mulher pelada. Não a mulher que produz conhecimento, não a mulher que pensa, né? A mulher como objeto. Então é interessante, também... eu nunca tinha parado para pensar nisso, muito bacana. O samba, o carnaval, e são temas assim, samba, carnaval, futebol, são temas que academicamente ainda o futebol menos até, mas o samba, eu acho que precisa de um investimento maior, assim, de uma produção, porque a academia, às vezes, ela é muito resistente àquilo que é muito popular, né? O samba, o carnaval também dizem muito sobre o Brasil. O samba diz muito sobre a questão da negritude, sobre a questão do preconceito e também sobre a questão do empoderamento. O samba sempre foi uma forma de empoderamento da periferia e da negritude. Sim. E sempre foi uma expressão cultural absolutamente multifacetada, vinculada ao subúrbio, no caso aqui do Rio de Janeiro, ao subúrbio carioca ou ao centro do Rio de Janeiro. Então, estudar essas manifestações culturais é estudar o Brasil em sua complexidade. Entendi. Bacana. Muito legal. Professora, você tocou também na sua abordagem algumas coisas como, por exemplo, o número de feminicídio no Brasil, né? Que choca a gente, trouxe essa questão do machismo muito presente no futebol. E aí, então... É quase que óbvia a pergunta que eu vou te fazer, a nossa segunda pergunta do roteirinho, se existe machismo no futebol. É óbvio. Sim, existe machismo. Pela sua fala, existe machismo no futebol, né? Existe muito machismo. Existe machismo na sociedade brasileira como um todo. A sociedade brasileira ela é machista e racista. Está em vias de admitir que é tal qual. Perdão, desculpa. Pode continuar, professora. No caso do futebol, o que eu acho muito triste, e eu realmente às vezes me pergunto como é que eu, mulher, gosto de futebol, porque o futebol, ele dá tudo para que as mulheres, tem tudo para que as mulheres não gostassem de futebol. Fomos proibidas de jogar profissionalmente. Como torcedoras, ainda continuamos com um certo nível de deslegitimação. Toda vez que uma mulher fala de futebol, é uma mulher falando de futebol. Né? Tem essas coisas. Quem é ela, né? Eu lembro daquela jornalista da Globo, a Fernanda Gentili. Fernanda Gentil. Quando ela começou, a quantidade de gente que criticou, mas uma mulher falando de futebol, sim, como assim, né? Aí logo depois, exatamente, quando ela assumiu a questão da escolha, né, da orientação sexual dela, que ela se assume, só podia ser sapatão, né?
todo mundo falava Exato. desse jeito, né? Sim. Como que ainda é presente esse discurso, né? Muito presente, muito presente. A gente precisa desintoxicar o futebol do machismo, porque assim, de diversas instâncias que tem a sociedade, a gente percebe um certo processo de democratização, né? O futebol e alguns esportes é impressionante como ainda tenta se manter como um dos últimos arautos do machismo. A contratação do Robinho, recentemente, pelo Santos, para mim foi um dos maiores assintes que o futebol já fez. A história das mulheres, um assinte que o futebol já fez à sociedade. A contratação não vingou, mas para quem não sabe da história, o Robinho foi condenado, ele, assim, não foi julgado, está em processo de julgamento, foi condenado com provas cabais por estupro. E o que o Clube Santos de São Paulo fez? Tentou contratá-lo. Para mim isso é um assinte. Um assinte em que o futebol diz pode estuprar, pode matar, que aqui essa porta espetacular aberta para o mundo vai estar aberta para você sempre. O goleiro Bruno, né? O goleiro Bruno que ele fez. E voltou pro futebol. O Bruno é uma coisa absurda. O Bruno tá jogando. Tá jogando. O Bruno né? matou a esposa. O Bruno continua ainda em regime de prisão. Não existe. Mas é preciso pensar que o futebol também é um espaço de recuperação, lá. Não existe no Brasil um tratamento que se dá a presidiários que seja um tratamento humano. O discurso no Brasil é o discurso da desumanização de uma das maiores populações carcerárias do mundo. Tornar animal, né? Literalmente torna-se animal. A maioria da população carcerária do Brasil praticou delitos que não são graves. A maioria da população carcerária do Brasil ainda não foi a segunda instância de julgamento. Sim. Então, por que se usa... para eles, esse discurso pedagógico não serve, né? Não, tem que ficar preso, tem que matar. Por que quando é no futebol, não, ele está se recuperando. Não, que isso, vamos fazer do futebol um espaço para se recuperar. Isso é uma hipocrisia gigantesca, até mesmo que o futebol, e os clubes, eu digo, né? Os clubes de futebol, que eu saiba, não possuem, pelo menos os principais, nenhum tipo de programa voltado para a reabilitação de presidiário. Deveria. Mas contratar, por causa do nome que o Bruno tinha, né? O cara que planejou o assassinato da esposa, isso a contratação do Robinho e diversas outras instâncias, assim, eu confesso que às vezes balança minha paciência com o futebol. Sabe? Sim, entendo. A são situação do Robinho assim, exagerados. Demonstra bem claro isso, né? Foi aquele auê de 3 dias na mídia, né? Que tomou as páginas dos jornais, tudo, e depois sumiu. Não foi pauta mais discussão. Não era interessante para discutir o caso do Robinho. Eu acho que até foi bem discutido, e eu acho que foi uma coisa interessante, que foi a reação das torcedoras. Aliás, a torcida é um espaço... A torcida é um espaço de manifestação política, eu diria, das mulheres. Muitas torcedoras, seja pela internet, ou enfim, de diversas formas, temos vários movimentos de torcedoras hoje no Brasil voltados, seja para a proteção da mulher nos estádios, mulheres contra o assédio, seja para a legitimação da mulher enquanto torcedora, e muitas torcedoras do Santos vieram a público dizendo: a gente não quer o Robinho no Santos. É um assinte a contratação dele. Bacana, que legal. E hoje sabemos que, em certa medida, né, a questão comercial é importante. Então, muitos patrocinadores já ficaram assustados. Saíram. Não dá, eu não quero associar, né, a minha marca a
ao Robinho, existe um público de torcedoras que não quer, e também torcedores, porque o machismo também é um problema do homem, né? Deve ser encarado enquanto tal. E a contratação murchou, graças a Deus. E o Robinho deu uma frase assim, lapidar. Ele deu uma entrevista e ele disse que ele respeitava a decisão do clube e que tudo que ele queria era o melhor para o Santos, que ele lamentava e que isso tudo era culpa do feminismo. Então, assim, segundo a lógica do Robinho, o feminismo é culpado, ele é culpado Mas é a por lógica proteger as mulheres. É a lógica desse governo, professora, né? Sim, Culpabilizar aquilo que eu mais temo, né? É mais fácil culpabilizar o outro que não pode se defender, ou um projeto, ou uma ideia, do que eu assumir os meus erros, né? Então é a lógica do Brasil atual, talvez, né? Mas é uma lógica também que compartilha desse aspecto, desse machismo tóxico do futebol. Sim. Né? Então, isso que existe no Brasil, você leva para o futebol, no caso do machismo, é elevado à enésima potência. Então, assim, é interessante trabalhar esporte e sociedade para você ver como determinadas questões que gravitam na sociedade, como funcionam ali dentro. Ou são potencializadas, ou são trabalhadas, ressignificadas. No caso do machismo, eu acho impressionante. O futebol é uma como é que eu vou dizer? Ainda se tenta se manter com muita dificuldade mesmo, e eu acho que isso não tem volta. Esse enfraquecimento do machismo, mas o futebol ainda tenta se manter como uma ilha de macheza raiz, daquela pior possível. Duas coisas que me remetem a partir da sua fala, professora. Primeiro, assim, perceber que esse machismo ele tem uma proteção pelas torcidas, que também são extremamente preconceituosas, violentas muitas vezes, né? E não são punidas, né? Eu nunca gostei muito de futebol, não fui criado no futebol, né? Não tive essa inserção no futebol, família, mas já tive com natação, com vôlei, com outros esportes na minha vida, mas o futebol não foi. E aí eu sempre questionei por que não pune o time quando você vê um caso de crime na torcida, porque eu acho que compete ao time, de alguma forma, separar uma verba para a educação das suas torcidas. Né? De tentar mostrar para as torcidas que esse caminho não é esse. Né? E eu fico me questionando por que começou a briga entre a torcida do Fla-Flu, não pune os dois times. Quem começou? Tá punido, tá fora do Brasileirão, sabe? Perdeu o título esse ano. Por que não existe uma justiça no esporte mais evidente para cumprir realmente situações que aí talvez pela dor as pessoas aprendam? E aí eu faço um link direto com esse machismo. Porque, de certa forma, esse machismo que se mantém protege esse tipo de comportamento. Sim, sim. Porque isso mostra a testosterona, isso mostra a energia e assim por diante. Esse é o primeiro link que eu faço. E o segundo link que eu faço é tentar entender por que no Brasil ainda nós temos tanto machismo se as mulheres é que educam no Brasil ainda. Né? Se você pegar o perfil de quem educa as crianças, educa os meninos, né, na sua grande maioria vem de mães solteiras, são as próprias mulheres. E como se perpetua uma ideia de machismo se a educação é a ferramenta mais próxima para romper com isso e essas famílias permitem que passe. Principalmente as mulheres permitem que passe esse tipo de informação. São duas pontos que eu fiz aqui, posso estar errado, desculpa. Bom, no caso do machismo e da violência, a gente tem uma relação que sim, pode ser bem forte entre masculinidade e violência, né? O Luiz Eduardo Soares, ele tem abordado um pouco isso, assim, nos casos de violência do mundo, de assassinato, a grande maioria envolve a questão da masculinidade, ou sua defesa, ou sua exaltação. No caso das torcidas, eu acho que os clubes precisam ser responsabilizados
sim, pela violência, principalmente como causada dentro do estádio, assim como também pelas violências simbólicas, as expressões de homofobia, as expressões de machismo, as expressões de sexismo. Ano passado a gente teve o Vasco, que é o meu time querido, Vasco e São Paulo. A torcida começou com gritos homofóbicos, o juiz parou o jogo na hora. Isso deveria acontecer. Isso, então, a possibilidade de que futuramente haja algum tipo de punição ao clube. Aliás, o clube precisa ter mais responsabilidade sim, é o que eu sobre, falo. não só as torcidas, mas o clube precisa ter mais responsabilidade enquanto uma entidade que é social. Os clubes no Brasil, né, são entidades associativas. Então, elas precisam ter responsabilidade sobre esse público que a rodeia. Responsabilidade sobre a questão da violência. Eu acho que programas voltados para a formação humana seria muito importante. Na Alemanha, a gente tem isso, uma coisa bastante exitosa, principalmente no controle da violência. A gente viu isso quando eles vieram para a Copa, né? Eles fizeram um programa de social, sim, na região da Bahia, sim, né? Sim. Muito bacana. Mas eles são obrigados, todos os clubes de primeira até segunda divisão, eles são obrigados a manterem um serviço social voltado para os torcedores. Para quê? Para evitar só a punição. Isso é lindo. Em relação ao machismo das mulheres que criam seus filhos, eu acho assim, o machismo, ele está envolto na sociabilidade masculina. Então, esse menino, ele é criado por uma mulher, mas ele vai entrar numa escola que, no Brasil, a escola no Brasil ensina duas coisas, a ser machista e a ser racista. Não haveria machismo no Brasil, nem racismo, se não houvesse uma escola que reproduz essas formas de segregação. Isso é verdade. Então, assim, às vezes se coloca uma responsabilidade num âmbito que não é exatamente, sozinho não daria conta. Esse menino vai, ou essa menina, né? Mas o machismo em si, eu acho que ele é uma responsabilidade do homem, ou uma responsabilização dele, mas a mulher, por si só, é difícil dar conta numa criação de tantos aspectos de uma pessoa, da formação de uma pessoa. Sabendo que da casa, essa criança vai, como eu já disse, frequentar uma escola, ou vai frequentar um jogo de futebol onde vai estar cercado de machismo, ou vai ter acesso a uma série de discursos e representações onde esse machismo é reiterado, como acontecia nas novelas, nos filmes. Sim. Então, é muita produção, é muita coisa ao redor que só uma pessoa não dá conta para administrar. Não dá conta. Então, assim, a gente precisa repensar esse todo, assim. Ok. E o futebol é um bom veículo para tocar em determinados assuntos, né? Muitas crianças, muitos adultos praticam futebol ou torcem, que é um modo também de viver o futebol. Então, se por intermédio do futebol a gente fizesse chegar algumas discussões importantes, o futebol ele tem poder de sociabilidade gigantesco. Às vezes você pode estar numa mesa de bar, mesmo que você não goste de futebol, se alguém tocar no assunto, o Flamengo foi eliminado ontem. Começa aquele burburinho. Então imagina tornar, aliás, poder de sociabilidade com o intuito também de uma formação humana mais atenta e autônoma, né? Uma formação mais autônoma de indivíduo. Perfeito. Professora Leda, tem aqui já uma mensagem. Professora Leda, saudades da Ana Carolina Souza Jambo. A Rosângela Pierre é uma colaboradora do Arete que mora lá em Houston, nos Estados Unidos. Ela participa com a gente. Ela mandou uma mensagem que eu acho que tem a ver com a nossa próxima pergunta. Um exemplo de como estamos longe da igualdade entre o homem e a mulher, veja só o caso da Marta, maravilhosa, tremenda jogadora de futebol e não recebe um salário que iguala aos homens, né? Fora os prêmios, inclusive internacionais, né? Esse é o comentário dela. E a terceira pergunta é por que falta esse investimento, né, nesse setor do futebol feminino? Olha, o futebol feminino fora do Brasil,
principalmente na Europa, né, nos Estados Unidos, então, recebe um investimento cada vez maior. É claro que não se compara ainda ao masculino, né? São anos de abismos estruturais, são anos de proibição que não foram restritos somente ao Brasil, aconteceram em outros países também, como a Inglaterra. Então, compensar tudo isso leva tempo. A Europa, principalmente com a Copa agora de 2019, que foi uma Copa muito exitosa em termos de organização de público, tem se mostrado muito atenta ao fato de que investir no futebol feminino é uma questão que também se vincula à igualdade, à equidade de gêneros na sociedade. Então é uma questão social também. E que pode ser transformada em questão econômica. Óbvio, dentro do futebol, hoje em dia, as coisas se convertem também nesse poderio econômico. No Brasil, essa falta de investimento é uma falta de investimento que se dá por conta dos clubes de futebol, que são clubes que geralmente só investem no futebol masculino e o futebol que aparece na TV. Né? Nossos clubes esportivos são muito precários, de modo geral. Mas tem clubes que têm dinheiro, que poderiam investir mais, né? Na formação de jogadoras, na formação desde pequena, na formação atlética. E esse investimento ainda não chega, são várias as desculpas colocadas. É porque o futebol feminino não dá audiência, é porque não dá público nos estádios, porque não compensa, que é uma desculpa usada também para falta de diversidade esportiva no país. Mas existe uma marca, obviamente, de um corte de gênero muito claro, porque existem vários esportes hoje em dia com a segmentação de público. Dizer que o futebol feminino é chato, e o golfe é muito chato. Chatice é uma coisa subjetiva. O golfe dá muito dinheiro, é um dos esportes que mais paga dinheiro, paga em premiações do mundo. O golfe tem um canal próprio. Então, assim, é preciso ajustar um pouco e encontrar novas formas de inserir o futebol feminino, que talvez não tenha o mesmo público masculino e talvez nem tenha que ter. A gente tem que entender que cada esporte tem sua especificidade. Eu acho que essa sua resposta já fala um pouquinho da questão 4. Qual a diferença do futebol feminino para o futebol masculino? Eu acho que começa por aí. Cada público, cada realidade. É um público, sim, cada realidade é uma. Agora, é futebol. São as mesmas regras. As mesmas regras da Futebol Association, o mesmo tempo, então, o mesmo tamanho de trave, mesmo tamanho de campo, é o mesmo futebol. Agora, mesma chuteira, mesma bola. Sim. Qual a diferença do futebol feminino para o futebol masculino? Tem uma diferença de investimento razoável. Sim. Em si, os salários mostram isso, né? Sim, os salários. A Marta recebe infinitamente menos do que o Neymar. O Neymar, ele dá um oi, ele já ganha $1 milhão. A Marta, não. O tênis é o único... Isso não é um problema também só do futebol. O tênis é o único esporte que existe equidade de premiação. As mulheres ganham o mesmo que os homens. As mulheres lutaram muito para isso. Elas chegaram a fazer uma liga independente para isso. Olha. Isso aonde? Então, no tênis. No tênis, né? No tênis. A Rosane está falando que nos Estados Unidos o futebol feminino é muito popular e tem muito investimento. Ela está comentando aqui, né? Nos Estados Unidos você tem muito investimento. Aqui é muito maior que o masculino investimento nos Estados Unidos, né? Do futebol feminino. E elas lutam por isso. O futebol feminino, sim. Elas lutam por isso. Existe... Também os esportes nos Estados Unidos é outro mundo, né? Os Estados Unidos é um país esportivo. Agora, gostam e entendem futebol, que lá, na verdade, o soccer, eles têm até um pensamento um tanto diferente em relação ao futebol. Para lá é uma
coisa de mulher. E eles entendem como coisa de mulher porque eles acham que o futebol, o soccer, é uma coisa muito leve. Ah, esse aí é um jogo mais para mulher, é leve. Porque o futebol americano, por exemplo, a participação da mulher também é bastante precária. E é o principal esporte nacional dos Estados Unidos. Então, quando você pega os principais esportes nacionais assim, é preciso ver como se dá a presença da mulher nesse esporte. No Brasil, o futebol é subrepresentado, o vôlei, de algum modo, não. O vôlei é a segunda potência esportiva do país, já é diferente. As mulheres já têm um outro tipo de tratamento, né? Um outro tipo de perspectiva. É um esporte que soube se construir também. Enfim, mas não é fácil ser mulher e viver no futebol, não, né? Está pensando aqui no caso das jogadoras, mas pensa no caso das árbitras. Pois é. Ano passado As bandeirinhas, Flamengo, né? Das árbitras, bandeirinhas. as bandeirinhas. Mas das árbitras, assim, no ano passado o Flamengo teve sua primeira partida na história apitada por uma mulher. Olha. O Flamengo tem mais de 100 anos. Primeira. No Brasil, acho que a mulher conquistou sua independência em 32, não foi? Historicamente, 32, 33, a mulher consegue votar, mais ou menos, no Brasil. E aí você vai imaginar esse tempo todo até agora, para uma mulher apitar um jogo, né? Estamos falando de quase 100 anos, né? E você tem, desde que a mulher ganhou a sua liberdade. E o apito, ele é hierarquicamente um lugar alto no futebol. Ela demora mais ainda a chegar, ela consegue jogar, mas apitar demora. Como dirigente, tivemos a Patrícia Amorim, foi presidente do Flamengo também, mais uma vez eu uso o Flamengo como exemplo, e a saída da Patrícia Amorim do Flamengo, assim, ela era, os comentários que se fazia, essa mulher não sabe dirigir o futebol. Então, como assim essa mulher? Você pode dizer que ela é incompetente. Ela cometeu vários erros. Mas a demarcação é essa mulher. Então, o fato dela ser mulher contribui para ela não... Não, o Flamengo teve péssimos presidentes, assim como na verdade, dirigentes de clube no Brasil, assim, é um festival de coisa ruim. Né? Essa mulher dá uma questão até de generalização, né? Como se toda mulher fosse incompetente, né? Exato. É sério, isso é então, sério. essas coisas Regina são comentou que as instituições no Brasil são supremacistas patriarcais. A Regina, a professora Regina. Né? Tem outra mensagem para você aqui, professora, do Reneme. Um abração da galera do Reneme para a querida Leda Costa. Reneme! Né? E que aula, Leda. Saudações do Reneme, de novo aqui, né? Reneme é o núcleo. Pode falar. Reneme é o núcleo, né, de estudos do esporte. Olha. Lá, o pessoal do Nordeste. Aliás, futebol do Nordeste. No Ceará, o Atlético da Série A estadual é presidido por uma mulher, Maria Vieira. Estou colocando aqui agora. Sim, mas são poucas, né? Ainda a gente ainda tem muito a diversificar o futebol. Eu acho o futebol no Brasil muito pouco diversificado. Os clubes principais da Série A e esse abismo, graças a esse capitalismo predatório, está piorando. Temos a presença de poucos clubes de fora do Sudeste. Eu acho isso absurdo. Temos poucos clubes que podem competir financeiramente com, hoje em dia, 4 clubes, né, principais economicamente no Brasil. Isso eu acho um futuro que é péssimo que se avulta. Professora, uma pergunta que me veio à cabeça agora. Existe alguma competição feminina no Brasil? Tipo Brasileirão feminino, uma coisa assim? Os clubes, tem clubes femininos? Olha, nunca ouvi falar, interessante. Existe, e a final do Brasileirão foi transmitida esse ano pela ESPN, o que é algo bastante positivo. Tem Campeonato Paulista, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil,
tem Copa América. Olha que legal. Tem a Libertadores das mulheres. Tem tudo. Essa questão, as pessoas não sabem. Mas esse é que eu acho fascinante no futebol das mulheres. Elas existem, sempre existiram, jogando bola. Proibidas ou não. E aí está o fascínio dessa história. Sabe o que é você construir uma história que ainda está por ser contada, uma história que ainda tem uma certa invisibilidade, mas que tem uma força de persistência e existência que precisa ser trazida sempre a público. Seja pela academia, seja pelos veículos de comunicação. Nossa, que bacana. É tanta coisa que vai abrindo campo, né, para conhecer. Estou adorando esse bate-papo. Eu quero conhecê-la pessoalmente, né, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Mas é assim bem que gostoso foi embora, mesmo. Se Deus quiser, vamos sim. Vamos marcar. A Rosângela falou aqui no comentário dela que, em compensação, na escola, não existe vôlei para os meninos. Esse esporte aqui é considerado esporte de menina, lá nos Estados Unidos, né? O coletivo René me colocou, tem ainda a segunda divisão do brasileiro do futebol de mulheres, a Série A2. Sim, tem. Gente, eu estou impressionado, porque são coisas que a mídia não vende, né? Eu nunca vi a grande mídia defender isso. A gente tem agora competições de categorias, né? De mulheres mais jovens, é uma coisa que está se ficar em categorias de base, é algo que está se formando, isso é muito importante. Se não tem categoria de base, é muito difícil você formar uma atleta competitiva. Hoje temos competições de categoria de base, né? A gente tem a Aline Peregrino, uma das responsáveis pela articulação do futebol feminino no Brasil, uma mulher que jogou e que durante um tempo teve à frente da Federação Paulista e fez muita coisa bacana. Então, é preciso que essas mulheres também estejam nesses locais de tomadas de poder, né? No caso, a Aline, quiçá um dia a gente consiga ganhar o canal aberto, né? Porque seria tão bacana, né? Já que quarta e sábado é o dia do Campeonato dos Homens, por que não coloca para as mulheres quinta e domingo, né? E deixa aparecer as mulheres, né? As mulheres, assim, elas passam, o Brasileirão passou na Band, que eu achei bem legal. A Band, aliás, ela tem uma contribuição histórica, né? De passar jogos das mulheres desde os anos 80. E a Globo passou pela primeira vez os jogos da Copa do Mundo, da FIFA, né, que foi de 2019. Sim, eu lembro. Torcendo pelo Brasil. Nossa, isso é um momento eu nunca torci. O que eu não torci pelo time dos meninos, eu torci pelo time das meninas. Nossa, eu ficava aficionado. Sim, acontece muito. Aficionado, elas são lindas. Eu acho que o futebol feminino ele pode possibilitar como é que eu vou dizer, uma renovação e um frescor de relação com o futebol, que eu acho que tem se desgastado um pouco nos últimos tempos. Sim. Sabe? Que bacana. Eu bato na tecla, se a mulher conseguisse ganhar a frente, né, ser vista pelo canal aberto por todo mundo, ganhar o seu espaço, talvez, quem sabe, ela não contribua até para poder acabar com esse clima de violência, machismo e violência que a gente vê nas torcidas, né? Que a mulher tem em si e carrega em si esse valor, né? De apelo coletivo, um apelo voltado para o amor, né, pela prática do esporte pelo esporte, não pelo esporte da violência. Não sei, eu vejo diferente a relação quando eu via na Copa do Mundo Feminino das torcidas, quando você vê a Copa do Mundo masculino. Você vê a reação totalmente diferente das torcidas, né? Sim, tem formação de torcida diferente. E aí eu fico impressionado, por que não mudar esse aspecto violento? Talvez um dos meus maiores medos de não frequentar um estádio, e eu quebrei isso uma vez que eu fui com meu sobrinho ver o jogo do Flamengo, Fla-Flu, no Maracanã, e eu fiquei impressionado com a vibração da torcida do Flamengo, né, com a energia do estádio, fiquei impressionado, mas morrendo de medo, né? Justamente por conta dos noticiários, a quantidade de violência que acontece e assim por diante. Eu sempre tive
o receio dessas questões, dessa exposição, né? Eu acho que nós precisamos vencer essa questão da violência no Brasil, que estraga o esporte, é a parte que estraga. E eu acho que os clubes têm que ter uma responsabilidade por conta disso. Eles têm Só que ser uma responsáveis. coisa, assim, essa Sim. questão da violência, ela também precisa ser problematizada, né? Porque o jornalismo esportivo, às vezes, por tratar de uma maneira muito superficial e geralmente culpabilizando de maneira direta e indevida as torcidas organizadas, não que elas não tenham participação, mas a violência não está vinculada somente à presença delas, a gente precisa também de um tratamento menos superficial de algumas questões. A violência, por exemplo, é uma delas. Sim. Eu acho que em todo o aspecto social, né? Sim, Se a gente não toma o campo da discussão desses assuntos, a gente não cria senso de educação, senso comum, ideias novas sobre o assunto e fica por isso mesmo. Fica sempre no passar da régua, que eu costumo dizer com os meus alunos. Né? A gente não vai além, não mergulha em águas mais profundas, né? Professora, 2 perguntas em uma, bem rapidinho, que faltam 3 minutos para acabar a nossa live. Né? A 5ª pergunta é por que as jogadoras acabam indo para fora do Brasil, mas eu acho que está bem respondido, talvez seja porque lá fora o investimento é maior, porque se paga melhor, porque olha para a mulher de outra maneira que no Brasil não olha, por conta do machismo. Eu faço essa leitura, mas a senhora pode completar. E a última seria se existe preconceito também entre as meninas, né? Quanto à rivalidade feminina, né? Se existe esse preconceito. Essas 2 perguntas para a gente poder encerrar nossa live. Bom, muitas meninas vão para o exterior, assim como os meninos também em busca de melhores condições de trabalho, né? De lugares onde possam trabalhar e ganhar dinheiro e sobreviver. Eu não acredito muito em rivalidade feminina. Eu acho que isso é uma construção que precisa ser pensada. Tá? Pode ser fruto do machismo? Eu acho que... Não sei se machismo, a gente tem que ver como é que isso funciona e como é que a gente precisa de um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas acho que rivalidade feminina é algo que precisa ser pensado com um pouco mais de profundidade. Eu não sei se ela existe, né? Ótimo. Às vezes pode ser uma forma de interpretar a mulher um pouco equivocado. Talvez sim, uma interpretação feita muito pelos homens. Elas brigam, elas fofocam. Então, não sei em que medida isso também é fruto desses estereótipos machistas. Muito legal, muito bacana, professora. Agradeço profundamente pela sua presença. Você foi indicação assim da professora Regina e ela falou assim, entrevista que vale a pena. E eu estou vendo por que vale a pena, né? Maravilhoso bate-papo, maravilhoso, professora. Gostei muito. Aprendi muita coisa que eu não conhecia, né? Agradeço pelo seu sim, agradeço pela senhora estar aqui, né? E faço votos que a gente possa se encontrar em breve, que eu quero te conhecer pessoalmente. Maravilha. Né? Maravilhoso, adorei. Muito obrigado, professora. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos que assistiram e todas também. E é isso aí. É isso aí. A Rosângela diz assim, que delícia de live, muito obrigada, professora Leda e professor Júnior, pela linda conversa. Também sou professor, né? E aí eu quero sou professor de filosofia. Regina mandou um beijo para você aqui, e muito obrigada. Obrigado, professora Regina, pela sua contribuição ao Areté. A Regina, além de orientadora, hoje ela é voluntária. Né? Ela é voluntária no Areté. Ela trabalha com a gente, me ajudando. Senhora voluntária. Né? A Rosângela está mandando um abraço de Houston para nós. E eu queria encerrar essa live convidando você que nos assiste e vai nos assistir a contribuir com o nosso Natal Solidário. Você pode apadrinhar uma criança dando um presente e uma cesta básica, mesmo à distância. Você pode depositar o valor que você daria na cesta básica, na criança, na nossa conta, que nós tiramos foto e mandamos para você para comprovar que nós compramos, né? Tem aqui o link da nossa conta no PicPay, que você pode depositar livremente, se você quiser doar qualquer quantia para nos ajudar a comprar os presentes das crianças que não foram apadrinhadas ainda. E você pode patrocinar. Se você é dono de alguma empresa, pode dar uma cota, né, começando com R$100, depositar essa cota e nós vamos colocar a sua logo lá no Areté e divulgar a imagem da sua empresa
para que você possa também ganhar o reconhecimento pelo seu investimento. Né? Eu agradeço profundamente a todos vocês. Olha aí nosso PicPay. Vamos fazer esse Natal um Natal melhor. Não dá para atender todas as crianças do Brasil, mas já são 100 crianças a menos passando por necessidade neste Natal. Um beijo, coletivo Reneme Live maravilhosa. A Simone Daisy, beijo para minha melhor amiga, orgulho dessa mulher que você é. Né? E é isso. Né? Eu costumo fechar, professores, dizendo assim, quem não se ama, não pode amar ninguém. Né? Eu acredito profundamente que o amor começa na gente e o amor pode mudar tudo. Pode mudar o machismo, né, no futebol pode. E trazer as mulheres para frente. Né? Então, até mais ver todo mundo. Obrigado, professora, mais uma vez. Beijo grande. Beijo. Tchau, professora. Até mais. Tchau. Até mais.